Então, vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre clareamento de dentes vitais. Por que a gente separa? Porque a forma de aplicar, a forma da gente diagnosticar é diferente para os clareamentos. Então, para dentes vitais, vocês vão ter uma aula, que é hoje, e para dentes não vitais, vocês vão ter uma aula na semana que vem sobre esse assunto. Então, clareamento de dentes vitais dentre todos os tratamentos estéticos, é o que mais é realizado. Então, assim, a gente sabe que tem o boom das facetas cerâmicas, as resinas compostas voltaram também com toda a sua potência, mas o clareamento ainda é o tratamento mais realizado quando a gente fala de tratamentos estéticos dentais. Por que isso? Porque o clareamento, teoricamente, é uma forma rápida da gente conseguir melhorar a estética do paciente, tá? Qual é o grande problema? Todo mundo acha que sabe fazer clareamento. Todo mundo acha que pode receber o clareamento. E não é bem assim que funciona. Por isso que a gente fala que o clareamento é um tratamento complexo, ele não é um tratamento fácil. Porque ele requer muitas coisas importantes antes para que a gente defina se aquele paciente pode ou não receber o tratamento. Eu não posso dizer para todos os pacientes que eles podem receber um clareamento, que eles vão ter os dentes brancos e que eles não vão ter sensibilidade. Então, a gente tem muitos fatores associados ao clareamento dental que vão fazer com que a gente precise abrir um pouco a nossa cabeça, veja que nem todos os pacientes vão poder receber clareamento e que nem todos vão ter os dentes brancos, tá? Então, a gente vai vendo isso ao longo da aula, a gente vai conversando sobre isso. Quero falar aqui também, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper e perguntar, tá? Vamos discutir, se precisar, a gente para, não tem problema. Então, o que é importantíssimo quando a gente faz o clareamento? Quando um paciente chega no nosso consultório, tá? E ele vem relatando que ele quer fazer clareamento dental. É importante que a gente faça um bom diagnóstico. Esse diagnóstico, ele requer uma boa anamnese, um exame clínico detalhado e exames radiográficos. Se a gente não faz isso, simplesmente olha para o paciente, pede para ele dar um sorriso, seu dente é amarelo, ok, vamos fazer o clareamento, vocês estão negligenciando várias etapas. E aí lá na frente a gente pode ver que o nosso tratamento vai cair por água abaixo, porque a gente não vai conseguir um resultado satisfatório. Por que eu falo isso? Pacientes que, por exemplo, apresentam sensibilidade dental já sem ter realizado nenhum tipo de tratamento clareador, a gente tem que fazer outro tipo de intervenção nele para que ele receba o clareamento. Ou então outro tipo de procedimento para esse paciente. Outro, pacientes que tenham restaurações amplas nos dentes anteriores. Se eu faço o clareamento nesse paciente sem visualizar, sem fazer um bom exame clínico, eu posso não ver essas restaurações e quando finalizar o clareamento, essas restaurações elas vão estar mais escuras do que o dente. E se você não falou isso para o seu paciente no início, o que vai acontecer? Esse paciente vai te questionar por que isso não foi falado, porque você vai ter que trocar todas essas restaurações depois do clareamento. Além disso, o paciente pode ter um tratamento de canal num central, por exemplo. E aí, quando a gente faz o tratamento clareador achando que todos os dentes são vitais, o que vai acontecer? Aquele dente que tem um tratamento de canal pode não responder aos outros dentes. Aí vocês imaginam, a gente tem todos os dentes claros e vai ter um central que não clareia. Então, aquele paciente que tinha apenas dentes amarelados, depois que você finalizar o tratamento clareador, ele vai ter todos os dentes clareados e um central escurecido. E aí você vai ter que fazer outras manobras para tentar chegar na cor daqueles dentes. Então, a importância desse diagnóstico detalhado, fazendo um bom exame clínico, um bom exame radiográfico, porque a gente precisa ver como está o tratamento, se esse paciente tem tratamento de canal ou não, se ele tem algum tipo de lesão. Então, é importantíssimo ter os exames radiográficos para diagnóstico de clareamento dental, tá?
Então, aqui a gente tem algumas radiografias onde a gente pode visualizar pacientes que tenham tratamento de canal, que já tiveram reabsorção. Paciente, a gente vê na radiografia da esquerda que a gente tem lesão ali naquela face proximal do lateral. A gente consegue ver lesões lá na outra radiografia, na da direita. Tem lesões periapicais, então é importantíssimo que a gente faça radiografia periapicais para a realização de clareamento, para que a gente não tenha nenhuma surpresa ao final ou ao longo do tratamento, tá? Então, a gente divide o clareamento para dentes vitais e clareamento para dentes não vitais. Hoje, a gente vai falar só sobre o clareamento de dentes vitais. Então, o clareamento para dentes vitais, ele começou... Deixa eu tirar o chat aqui que tá me atrapalhando, tá bem no meio da... Peraí. Tá bem no meio da apresentação. Então, o clareamento, na verdade, começou em 1968, com esse dentista, que ele era ortodontista, e ele via que seus pacientes tinham, quando usavam o aparelho, tinham uma inflamação gengival acentuada. Então, ele começou a prescrever para esses pacientes um enxaguatório bucal, sendo que na composição, um dos componentes do enxaguatório era o peróxido de carbamida, que vocês vão ver mais para frente, que é o agente clareador. Então, ele via que quando esses pacientes retornavam, eles retornavam com menores inflamações gengivais, mas também tinham um clareamento dental. Ele via que esses dentes voltavam mais claros. Então, foi daí que começou a pesquisa com o peróxido de carbamida para usar como gel clareador para a realização de clareamento. Então, em 1989 foi quando foi pela primeira vez definido o clareamento caseiro noturno. Então, esses dois estudiosos definiram que era necessário para fazer clareamento, a gente precisava de 8 horas e essas 8 horas deveriam ser feitas à noite. Então, a gente vai ver mais para frente que isso também já modificou. Mas essa foi a primeira técnica lançada para clareamento. E em 1994 foi quando a Associação Americana Dental, ela definiu que o peróxido de carbamida a 10%, que é o agente clareador, ele deve ser utilizado e ele deve ser preconizado para clareamento de dentes vitais na técnica técnica caseira, tá? Então, isso só foi um histórico para a gente ver. Então, quando a gente fala sobre clareamento de dentes vitais ou clareamento de dentes não vitais, quando a gente fala sobre clareamento, a gente tem que entender qual é o mecanismo de ação desse clareamento. Então, esse mecanismo, ele acontece através da permeabilidade. Então, o oxigênio, ele vai se difundir pelo esmalte e pela dentina, e por um mecanismo chamado de mecanismo de oxidorredução, ele vai se penetrar na estrutura dental, vai quebrar os pigmentos, os pigmentos que dão essa coloração amarelada ao dente, fazendo com que a gente tenha uma decomposição desse agente clareador e a gente tenha um dente mais claro. Então, esse mecanismo de ação, ele sempre vai acontecer pela permeabilidade do oxigênio que está presente aonde? No gel clareador. Essa permeabilidade vai se dar por onde? Pelas estruturas dentais, que é o esmalte e a dentina. Esse oxigênio, quando entrar em contato com o dente, ele vai encontrar pigmentos. Esses pigmentos precisam ser o quê? Quebrados, eles vão ser reduzidos. Então, a gente tem uma oxidorredução. Através do oxigênio, vai ter uma redução desses pigmentos, fazendo com que eles fiquem menores, se degradem e a gente tenha um clareamento dental. Deu para entender isso? Tá? Esse é um processo do mecanismo de ação de como ocorre os agentes clareadores. Então, aqui é um desenho esquemático de um dente, tá? Onde esse azulzinho seria o gel clareador encostado ao dente. Então, ali a gente tem as moléculas de oxigênio que vão estar penetrando na estrutura dental. Quando eles penetram na estrutura dental, o que eles vão encontrar? Os pigmentos. Pigmentos são o quê?
são componentes da alimentação, de hábitos de cigarro ou de remédios, tudo que possa trazer uma coloração para o seu dente. Esses pigmentos, eles são cadeias moleculares muito longas, diferente do oxigênio, que são cadeias moleculares pequenas. Então, o oxigênio ele consegue penetrar pela estrutura dental, vai fragmentar essas cadeias de pigmentos, então ele vai quebrar essas cadeias, por isso que a gente chama de óxido-redução. Ele quebra essas cadeias de pigmentos e depois ele vai fazer o quê? Essas moléculas de pigmento vão se tornar menores, se tornando menores, elas se tornam mais claras. E aí, através do processo de difusão, elas vão sendo eliminadas. Então, é assim que acontece o tratamento de clareamento. Então, o que a gente tem que pensar? O paciente, ele vai ter uma estrutura dental amarelada, que eu preciso, para que esse dente seja clareado, ter um íntimo contato com a estrutura dental. Então, pensa, se eu tivesse uma película na vestibular desse dente, uma película de mal escovação, um paciente que não tem bons hábitos de higiene oral, essa difusão, essa permeabilidade do oxigênio, ela é reduzida. Então, esse paciente não tem um resultado favorável. Então, entende que a gente tem que fazer uma boa avaliação do paciente para verificar se ele está apto ou não para receber o clareamento. Por que eu falo isso? A gente vai chegar na clínica e muitos pacientes chegam para a gente falando que querem fazer clareamento e pacientes que nem escovam os dentes. A gente vai ver que vai ter aquela placa bacteriana aderida, onde só da gente fazer uma boa limpeza, uma boa profilaxia, aquele dente já está mais claro. Porque a placa bacteriana, junto com os pigmentos, fazem com que o dente fique muito mais amarelado. Então, isso tudo vai estar dentro do nosso processo de avaliação e diagnóstico do paciente, tá? Então, é assim que funciona o mecanismo de ação para clareamento dental. A partir do momento que eu sei como é que funciona o clareamento e eu já fiz todo o processo com o paciente de anamnese, avaliação clínica, avaliação radiográfica, eu preciso entender da onde está vindo essa cor amarelada, de onde está vindo esse escurecimento dental. Eu vou parar aqui porque tem uma pergunta da Mabel. É recomendado falar para o paciente que pergunta sobre a diferença de fazer o clareamento com o dentista do que eles tentam fazer em casa, que agridem o esmalte, o que torna mais seguro o gel e como ele clareia o dente sem agredir. Sim, a gente tem que conversar muito com o paciente, porque virou moda, vocês já devem estar vendo na internet, um monte de gente indicando ou você fazer o seu próprio gel em casa, ou você fazer a sua própria pasta, ou você utilizar tudo à base de carvão ativado. O que acontece com todos esses tipos de materiais que eles estão criando para clarear dente? Eles não clareiam, eles vão gerar uma abrasão na estrutura dental. Então, eles vão remover uma camada de esmalte e aí sim, o dente vai parecer estar mais claro, mas ele está agredindo a estrutura dental. Então, a gente tem que ter muita propriedade para falar isso para o paciente, que clareamento é a base de gel clareador. E não é a base de carvão, bicarbonato, nada disso. Então, a gente tem segurança, principalmente quando a gente faz o clareamento supervisionado, onde a gente está sempre com o paciente, que esse tipo de clareamento não vai agredir a estrutura dental. Diferente daquele paciente que quer comprar o gel clareador, quer comprar numa dental, compra uma plaquinha pela internet, porque agora vende placa, você compra uma placa, aquece ela, coloca na boca e você recorta. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem diversas coisas fazendo com que esse paciente possa fazer o clareamento em casa, mas vai estar fazendo errado e vai estar agredindo o tecido dental. Tá, Mabel? Então, vamos lá. A etiologia. Eu tenho que definir por que esse paciente tem um dente amarelado. Primeira coisa, alteração de cor natural ou fisiológica. A gente sabe que a gente tem um envelhecimento normal da pessoa, do ser humano, onde a gente vai tendo, por exemplo, a nossa pele fica mais flácida, os nossos dentes vão ficando mais amarelados, porque tem maior deposição de dentina. Então, isso é uma alteração fisiológica, onde não tem nada agredindo essa estrutura dental para que cause
um amarelamento. Então, quando a gente tem casos onde a alteração de cor é pura e simplesmente por alteração fisiológica, é quando a gente tem um resultado mais favorável de clareamento. Então, situações como essas, onde o paciente só tem um amarelamento pela estrutura dental dele mesmo, é muito mais favorável a gente ter um resultado de dentes mais claros do que aqueles pacientes que podem ter outro tipo de etiologia, como a gente vai ver a seguir. Então, quais são os tipos de manchamento que podem trazer esse amarelamento, esse escurecimento da estrutura dental? Então, a gente tem um manchamento chamado de extrínseco e um manchamento chamado de intrínseco. O manchamento extrínseco, que é o primeiro que a gente vai falar agora, são aqueles que não penetram na estrutura dental. Eles não têm a capacidade, eles vão penetrar, na verdade, na estrutura dental, mas eles não estão vindo internamente da estrutura. Eles estão sendo depositados de forma extrínseca na estrutura. Através do quê? Através de alimentos que tenham bastante corante, bebidas também que tenham corante, produtos químicos, como aquelas pessoas que trabalham com cloro. O cloro tem a capacidade de depositar isso na estrutura dental, na face vestibular e deixar esse dente mais amarelado. Através de medicamentos como o uso da clorexidina, presente em enxaguatórios bucais. A gente sabe que paciente que faz uso dele de forma rotineira vai ter um amarelamento da estrutura dental. E através do cigarro. Então, coisas que a gente faça, isso está de forma externa, que vai vir agredir a estrutura dental, trazendo um escurecimento. Então, esses tópicos são aqueles que vão gerar um manchamento extrínseco. Já o manchamento intrínseco são aqueles que já aconteceram de forma interna à estrutura dental, onde a gente vai dividir eles em dois grupos, em manchas localizadas e manchas generalizadas. Então, vamos lá. As localizadas, elas podem ser dessa seguinte forma, como aparece na foto aí à nossa direita. A gente tem um único central escurecido, então ela é localizada. E por que foi acometido, por que esse dente está amarelado? Porque esse paciente relatou que teve um trauma. Quando tem um trauma, pode ter deposição, pode ter tido um extravasamento dessa polpa para a coroa dental e teve esse escurecimento da estrutura dental. Ou através de pacientes que fizeram tratamento endodôntico e esse dente gerou um escurecimento. Então, através dessa avaliação que vocês vão fazer inicialmente, vocês vão definir de onde está vindo esse manchamento, qual é a etiologia. Outra situação é pacientes que tenham manchas localizadas em dente descido, que através de um trauma que teve nesse dente descido, pode ter reflexo num dente permanente. Ela é localizada, vocês conseguem ver ali naquele pré-molar inferior, a gente tem um manchamento localizado somente naquele pré. Aí o que aconteceu? A gente soube pela mãe, relato da mãe, que o paciente teve um trauma no dente descido que refletiu no dente permanente. Isso é uma mancha localizada. Ela está somente em um dente. Então, esse caso, por exemplo, o paciente tem apenas uma mancha no central. Quando a gente foi questionar, o que a mãe relatou? Também que quando criança, o paciente teve um trauma no dente descido. Então, refletiu numa mancha no dente permanente. Então, o que a gente vê nessa situação? Que a paciente tem uma mancha muito branca, opaca, que chama muita atenção, e o paciente queria clarear os seus dentes. Quando a gente faz o clareamento nessa situação, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu não posso dizer para o paciente que o dente vai clarear até o ponto que fique da cor dessa mancha. Isso não é viável, tá? Então, o que eu falo para o paciente? Que esses dentes vão clarear, mas que eu não sei o resultado da mancha. Eu não sei o resultado do clareamento dental. Eu sei que vai clarear, mas isso pode chegar ao tom dessa mancha ou pode não chegar. Se a gente fala tudo para o paciente antes, isso lá no final não tem problema.
Então, depois do clareamento, o que aconteceu? A mancha continuou presente. Então, o paciente continuou com aquela mancha, mas teve os seus dentes clareados. Quando acontece essas situações, a gente vai ver que dependendo do paciente... Deixa eu voltar aqui. Dependendo do paciente, às vezes esse paciente vai questionar e falar assim, o dentista, eu não gostei, eu prefiro agora, nesse momento, fazer uma restauração. Então, a gente faz uma restauração somente na mancha para que ela fique igual à estrutura dental. Vamos lá, tem perguntas aqui. A Bruna está perguntando se ela vai ficar no AVA. Sim, eu falei lá no início da aula que eu vou disponibilizar a aula depois no sistema para vocês, tá bom? Professora, é preciso trocar as restaurações de todos os dentes depois de fazer o clareamento? É preciso trocar as restaurações que vão ficar aparentes, tá, ô Márcio? Se eu, por exemplo, numa situação desse paciente, a gente está mostrando só os dentes anteriores. Se essa paciente tem uma classe 4, tem uma classe 3, tem uma lesão cervical restaurada, o que eu vou fazer? Eu vou realizar o clareamento e depois eu vou ter que substituir, porque praticamente 90% a 100% dos casos, a restauração ela não fica compatível com a cor da estrutura dental. Então, a gente precisa conversar com o paciente isso antes, realiza o clareamento e depois faz a substituição da restauração, tá? Henrique perguntando, pode ocorrer manchamento durante o clareamento? Que tipo de manchamento, Henrique? Eu não entendi a sua pergunta. Escreve, por favor, aí. Causado pelo próprio clareamento, é isso? Não, o que pode acontecer é que a estrutura dental, dependendo... Esse bordo incisal aí não é mancha, tá? Isso aí é a estrutura dental que é translúcida, principalmente no terço incisal. Então, isso aí é praticamente o que a gente, quando faz restauração, vocês viram na aula de dentes anteriores, é aquele halo opaco e aquele halo translúcido. Então, isso aí é da estrutura dental. O que a gente tem que avaliar é que o paciente pode ter algum tipo de mancha que não era evidente antes do clareamento e depois do clareamento essa mancha se tornou evidente. Então, a gente terminou falando dos manchamentos, né, que são os localizados. Agora a gente vai para as manchas, que são as manchas generalizadas, tá? Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo? Então, vamos lá. Já as manchas generalizadas, normalmente, elas são decorrentes de desordens do metabolismo. Como assim? Então, eu tive a ingestão, por exemplo, de um medicamento, eu tive a ingestão em excesso de algum material, de algum componente, que dentro do meu metabolismo, ele gerou manchas na minha estrutura dental. Só que essas manchas, diferentes da anterior que a gente explicou, essas vão pegar todas as estruturas dentais. Então, normalmente, ela comete várias estruturas, não somente um dente. Por isso que a gente tem a diferença das localizadas e das generalizadas. Então, por exemplo, nessa situação, a gente tem um caso de fluorose. Então, normalmente, o paciente, quando é criança, fez o uso em excesso do flúor. E aí, quando teve a erupção dos dentes permanentes, eles vieram com essa situação de manchamento com manchas mais brancas opacas. Então, o que a gente tem que ter cuidado quando acontece esse tipo de situação no teu consultório? Então, quando chegam pacientes com esse tipo de mancha, como eu já afirmei isso antes para vocês, eu não posso nunca dizer que o dente, vamos voltar ali para ver a cor dessa mancha. Ó, a mancha é bem, vocês conseguem ver umas estrias, umas linhas esbranquiçadas? Eu não posso dizer para o paciente que quando clarear, o dente inteiro vai ficar da cor dessa mancha ou dessas manchas. Porque eu vou estar dizendo para o paciente uma inverdade. Eu não estou dizendo para ele... Porque o clareamento, ele é uma situação que ele não é tão previsível, principalmente em situações de manchas generalizadas, como da fluorose ou como da tetraciclina, que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente tem que ter muito cuidado no planejamento. Então, olha ali, esse paciente, vocês conseguem ver que tem várias manchas brancas nesses dentes, tá? Então, tem mancha generalizada.
paciente queria fazer o clareamento. Então, primeira coisa é mostrar para esse paciente que ele tem essas manchas, porque às vezes o paciente não vê que ele tem essas manchas. Então, a gente vai mostrar para ele que ele tem. Paciente vindo, você vai explicar para ele. A gente pode sim fazer o clareamento, porém, eu não posso te afirmar que essas manchas vão sumir ou que a estrutura dental vai ficar igual à cor dessas manchas. Quando a gente finaliza o clareamento dental, o que aconteceu? O dente ficou mais branco e parece que as manchas ficaram mais evidentes, porque o dente se tornou mais claro. Quando acontece isso, eu tenho que conversar com o paciente, porque às vezes o paciente ciente, lá no início, que você já tinha conversado com ele sobre essas manchas, a gente pode tentar fazer uma intervenção minimamente invasiva, restauradora, para minimizar essas manchas. Então, em casos onde tem esse tipo de mancha, que essa mancha é bem, a gente consegue visualizar que ela é mais superficial, eu posso fazer uma microabrasão. O que seria isso? A microabrasão é um tratamento onde a gente vai através de já vem uma seringa manipulada para esse tipo de tratamento, onde nessa seringa a gente tem um ácido clorídrico com partículas de sílica. Então ele é bem abrasivo. Só que ele é só para ser feito no consultório odontológico. Então a gente faz uma microabrasão na vestibular da estrutura dental, fazendo com que remova aquela camada mais superficial e a gente tem uma diminuição dessa diferença de cor de manchamento, dessa cor mais branca da mancha para a estrutura dental. Então, quando a gente faz a microabrasão, a gente precisa isolar o paciente. Eu faço isolamento porque ele tem um ácido, então a gente precisa isolar as estruturas gengivais, lábios, língua do paciente. Olha ali, eu delimitei anteriormente onde estava sendo essa mancha, faço a aplicação desse gel de microabrasão e com uma escovinha eu preciso às vezes nem acionar o pé da caneta. Eu vou com a mão mesmo e faço movimentos circulares de 10 a 20 segundos naquela mancha e limpo. Depois eu faço uma vez e limpo. E a gente vai fazendo o quê? Uma microabrasão naquela mancha, fazendo com que ela diminua esse manchamento, essa tonalidade diferente da estrutura dental. Então, eu faço onde que eu vou fazer? Aonde o paciente tinha mancha. Não tem por que eu fazer nas estruturas que não tinham mancha. Depois que eu finalizo, eu posso fazer a aplicação do flúor, como a gente vê na foto à nossa esquerda. Depois eu removo esse flúor, removo todo o isolamento e faço um polimento na estrutura dental, porque ela vai ficar com aspecto poroso. Então, através de taças ou através dos discos de polimento, a gente faz um polimento nessa face vestibular. Então, aqui, ó, é o caso. Depois, o mesmo caso, onde a gente fez a microabrasão, a gente consegue ver ainda os pontos esbranquiçados mais nos inferiores, mas aquele do canino, onde aparecia mais na vestibular dos superiores, a gente teve uma diminuição desse manchamento. Então, é associar os tratamentos. A gente começa pelo clareamento. O clareamento, não tendo tanto resultado, ou tendo resultado, mas a mancha ainda ficando evidente, eu vou ver se essa mancha é profunda. Como é que eu vejo? Uma das formas de ver é através da transiluminação. O que é a transiluminação? É quando eu vou iluminar através da estrutura. Então, qual é a estrutura? O dente. Eu preciso iluminar o quê? De trás para frente. Então, da palatal para vestibular, para ver a profundidade dessa mancha. Se eu vejo que essa mancha é bem delimitada, significa que essa mancha é superficial. Se eu vejo que aquela mancha é muito difusa, eu não consigo ver as margens daquela mancha, é porque essa mancha pode ser muito profunda. Então, quando eu faço esse tipo de diagnóstico, eu vou conseguir definir se a microabrasão vai dar certo ou não vai. Quando que ela dá certo? Quando a mancha é superficial. Quando que ela não vai? Quando a mancha é profunda. Quando a mancha é profunda, o paciente se incomoda demais com aquela mancha, a única forma de remoção é através de uma restauração, tá? Então, o caso inicial do nosso lado esquerdo e o caso final depois da microabrasão. Então, a gente falou das manchas generalizadas através da fluorose,
E agora a gente vai para as manchas generalizadas através da tetraciclina. Então, a gente consegue ver que a tetraciclina é um tipo de manchamento bem característico. Ela vai ter características de banda. Então, se vocês olharem, parece que tem uma faixa na mesma altura de todos os dentes. Essa mancha, ela é do tom amarelado, indo até para marronzado e piorando a situação quando ela vai para o tom acinzentado. Então, ela vai nesse degradê de cores que não favorece o tratamento clareador. Então, em situações desse tipo de manchamento por tetraciclina, a gente sabe que o tratamento clareador ele vai ser um aliado para melhorar a estrutura dental, a cor, mas não significa que ele vai sumir com as manchas. Não mintam para o seu paciente. É muito difícil a gente ter um resultado de casos de tetraciclina com manchamento de vários dentes que a gente consiga um resultado vendo toda a estrutura dental da mesma cor. Então, normalmente, o manchamento da tetraciclina, isso aí é um trabalho que foi feito, e aí desgastaram a vestibular desses dentes que tinham tetraciclina, né? E a gente consegue ver que essa mancha, essa deposição de coloração amarronzada, ela está mais localizada na cervical. Então, quando a gente precisa fazer um tratamento de clareamento, a gente faz o clareamento, mas provavelmente, se esse paciente se incomoda demais com essa situação, a gente vai precisar fazer um tratamento restaurador, sabendo que a área mais cervical é a área mais saturada, mais amarelada, tá? Então, aqui a gente tem outros casos, um caso aqui, ó, da nossa esquerda, o paciente tinha tetraciclina, esse manchamento por tetraciclina, a gente fez o clareamento, você consegue ver que a estrutura dental, quase em toda a sua porção médio e incisal, clareou, mas a gente tem ainda aquela saturação amarelada no terço cervical. Então, vocês entenderam que quando eu realizo um clareamento, quando o paciente chega no nosso consultório, primordial um bom diagnóstico. Nesse diagnóstico, o que eu vou verificar? Vitalidade desse dente. Por quê? Dependendo se é vital ou não vital, eu vou fazer um tipo de tratamento ou outro. Então, primeira coisa, determinar a vitalidade. Segundo, dependendo do que a gente viu, a gente vai definir o tipo de etiologia. Manchamento por fisiológico, manchamento por mancha localizada, mancha generalizada, manchas extrínsecas. Isso vai direcionar o nosso tratamento. Depois disso, eu vou definir qual tipo de clareamento eu vou fazer. Se o nosso caso aqui de hoje é para dentes vitais, então, ou eu vou fazer um clareamento caseiro supervisionado, ou eu vou fazer um clareamento de consultório, ou eu vou fazer um clareamento associado, onde eu vou unir as duas técnicas, o caseiro e o de consultório. Então, vamos lá para a primeira parte, que a gente já viu, né? A primeira parte da aula, que foi falado sobre toda essa parte de etiologia. E aí a gente sempre tem aquela pergunta. Desculpa que tá passando direto aqui. Vou voltar. E aí a pergunta é sempre qual é? Qual é a melhor técnica? O paciente chegou, doutor, eu quero fazer o clareamento, mas eu quero saber qual é a melhor técnica. O que a gente vai definir entre a gente, que é baseado na literatura? A melhor técnica, não posso dizer que existe a melhor técnica. As duas técnicas funcionam muito bem. O que acontece? A de clareamento caseiro, eu preciso de mais tempo, porque eu vou usar um gel de baixa concentração. Já o de consultório, eu tenho uma agilidade nesse tratamento. Porém, o clareamento caseiro, por eu usar um gel de baixa concentração, ele me gera muito menos sensibilidade. Diferente do clareamento de consultório, porque eu vou realizar no consultório, então eu utilizo um gel de maior concentração, onde o dentista que está fazendo a aplicação, sendo que esse gel, ele pode gerar mais sensibilidade. Então, assim, se eu tivesse que ver, é o quê? O paciente chegou, o paciente tem uma leve sensibilidade. Eu indico o clareamento de consultório? Jamais. Ele já tem sensibilidade. Então, eu vou para o ponto de consultório.
o paciente quer clarear o dente para ontem, porque precisa casar. A gente vê muito isso no consultório. Pacientes que chegam vão casar daqui a 2 semanas e querem clarear os dentes. A gente faz uma técnica de consultório. Mas o que a gente vê nos trabalhos, que ao longo de 2 anos, que é o que os trabalhos já estão mostrando, é que a gente não vê diferença na longevidade desse tratamento. E sim, em relação ao tempo, que um é mais longo do que o outro, e em relação à sensibilidade, que um dá mais sensibilidade do que o outro, tá? Então, aqui são alguns trabalhos relacionados a isso que eu acabei de afirmar para vocês. Então, quais são as indicações do clareamento? Para dentes naturalmente escurecidos, que são aquelas alterações fisiológicas, como eu já falei para vocês, escurecidos por corantes. Só esse chat aqui fica bem, sempre me atrapalhando, não consigo ver a tela. Naturalmente escurecidos, escurecidos por corantes, escurecidos devido à idade do paciente, né, onde a gente tem maior deposição de dentina, dentes vitais escurecidos por algum trauma, dentes manchados por tetraciclina, por fluorose, e dentes não vitais quando a gente não tem acesso à câmara. Então, essa é a indicação para o clareamento de dentes vitais. O clareamento caseiro pode irritar também nas gengivas como o de consultório? Isso só acontece se o paciente estiver fazendo a aplicação do gel de forma errada, tá? Porque, teoricamente, ele não é para irritar. E o clareamento de consultório também não é para irritar. É porque as pessoas fazem a aplicação do gel de forma errada. Eu vou mostrar isso tudo para vocês, o que a gente tem que avaliar para que não aconteça essas irritações gengivais no paciente, tá? Atenção! O que a gente tem que ter atenção quando a gente inicia um clareamento? O paciente, quando chega para fazer tratamento estético, qualquer tratamento, ele chega com uma expectativa muito alta. Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo de paciente, baixar a expectativa dele, porque tudo que for acontecendo de forma satisfatória, o paciente vai ficar muito feliz. Se o paciente chega com uma expectativa alta e a gente aumenta essa expectativa, tudo que aconteça abaixo disso, o paciente fica desanimado e, às vezes, nem volta mais ao seu consultório. Outra situação é clareamento em pacientes jovens, como criança e adolescente. São pacientes que ainda têm a câmara pulpar muito ampla. Então, esse tipo de paciente, ele pode ter muito mais sensibilidade ao tratamento clareador. Então, cuidado. Claro, se o paciente tem um dente muito amarelado, a gente sabe que agora a situação das crianças na escola é tudo de bullying, é tudo de zoação com os outros. Às vezes a gente vai ter que fazer um clareamento para melhorar essa situação dele, mas tudo de forma bem consciente, diminuindo a aplicação desse gel para que esse paciente não tenha sensibilidade. Pacientes fumantes. Aquele paciente fumante, ele também é um paciente que não tem uma característica de ter resultados satisfatórios. Porque ao mesmo tempo que você está clareando, aquele paciente ele está fazendo a deposição da nicotina, do fumo, o tempo inteiro. Então, a gente sabe que o fumo ele faz com que o dente fique amarelado pela deposição. Então, isso pode também a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz clareamento em pacientes fumantes. Não pode prometer que vai ter um clareamento com uma boa longevidade, porque esse paciente vai continuar fumando. Diferente se esse paciente iniciar o seu tratamento e não fumar mais, tá? Pacientes também que chegam com lesões de cárie ou lesões não cariosas. A gente não pode realizar o clareamento com cavidades expostas. Por quê? Se eu tenho cavidade exposta tanto por cárie ou por uma lesão não cariosa, do tipo erosão, abfração, eu tenho o que nessas situações? Eu tenho dentina exposta, eu não tenho mais a proteção do esmalte. Então, a dentina exposta com gel clareador em contato direto com essa estrutura pode gerar o que para esse paciente? Um aumento enorme da sensibilidade. Então, em casos que pacientes que tenham lesões de cárie ou lesões não cariosas, a gente restaura essas lesões. Se forem lesões anteriores que vão interferir na estética, a gente faz de forma provisória, mas a gente veda essa dentina e depois que finalizar o tratamento clareador, a gente faz a substituição por uma restauração definitiva.
Então, ó, situações como exemplo, essa situação do nosso lado esquerdo, o paciente tem uma lesão de cárie na face proximal dos dentes anteriores. Então, a gente precisa primeiro tratar essa lesão cariosa para depois realizar o tratamento de clareamento. O que a gente tem que sempre ter em mente? O paciente tem que ter saúde bucal para receber o clareamento. Clareamento é um tratamento eletivo, não é um clareamento, não é um tratamento obrigatório, não é um tratamento que o paciente necessita. Então, eu primeiro preciso dar qualidade de saúde bucal para esse paciente, para depois, sim, fazer qualquer parte estética nesta situação. E o da nossa direita são lesões cervicais não cariosas. Se eu faço a aplicação do gel de consultório ou caseiro numa situação como essa, o paciente pode ter uma sensibilidade muito grande. Então, eu preciso vedar essas lesões cervicais não cariosas para depois realizar o clareamento. E outro cuidado que temos que ter é com grávidas e lactantes, porque não se tem trabalho, não se tem estudos falando sobre se tem algum problema ou não. Toda vez que a gente não tem trabalho, não tem embasamento científico sobre tal população para a realização de um tratamento, a gente prioriza não realizar, tá? Então, vamos lá. Nosso primeiro nosso primeiro tópico de técnica de clareamento vai ser o caseiro supervisionado. Por que eu gosto de enfatizar que é supervisionado? Porque você não pode entregar a tua plaquinha e o gel para o paciente e falar assim, ó, daqui a 30 dias a gente se vê. Isso não é caseiro supervisionado. Por quê? O paciente pode estar colocando gel demais na moldeira, o paciente pode estar usando errado, o tempo errado, e quando esse paciente voltar, pode ter clareado, mas pode estar com uma irritação gengival absurda, pode não ter clareado nada porque esse paciente não realizou o clareamento de forma correta. Por isso que a gente precisa supervisionar o paciente. Então, o clareamento caseiro supervisionado, ele deve ser orientado e você tem que ver o paciente pelo menos semanalmente. Então, primeiro, falar para o paciente a duração do tratamento. Então, normalmente, o clareamento caseiro, ele demora mais do que o clareamento de consultório. Então, quando a gente compara, a gente vê alguns trabalhos dizendo que para ter uma mudança de cor, às vezes precisa de 4 a 6 semanas para ter a satisfação do paciente em relação à mudança de cor. Então, a gente tem que dizer para o paciente que a duração desse tratamento pode chegar até 6 semanas. Esclarecer, como eu já citei, das restaurações. Se tiver restauração para que a gente faça a vedação antes de iniciar o clareamento, a gente vai ter que fazer. E se tiver restauração anterior que depois vai interferir no resultado final, a gente vai ter que primeiro fazer o clareamento e depois fazer a substituição dessas restaurações. Em relação ao resultado, sempre dizer que o resultado de clareamento não é previsível, então eu não posso dizer para ele que o resultado vai ser X se eu não sei se isso vai acontecer, tá? Afirmem sim que o paciente vai ter um resultado em relação à mudança de cor. O dente vai mudar, mas eu não posso dizer que o paciente, por exemplo, às vezes o paciente chega com uma foto de uma modelo dizendo que quer a cor daquele dente. E eu não posso prometer isso. Eu não sei qual é o resultado em relação ao clareamento. Em relação à longevidade, a gente pode dizer para esse paciente, sim, que o tratamento clareador ele tem uma boa longevidade se o paciente tiver uma boa higiene oral. Por quê? Não adianta a gente clarear e depois esse paciente não ter uma boa higiene oral, tem deposição de placa bacteriana, esse dente vai ficar amarelado, mas não pelo clareamento, né? Pelo escurecimento dental, e sim pela má higienização. E é sempre importante a gente conversar isso com o paciente, pegar a ficha do paciente, escrever tudo que foi dito e pedir para o paciente assinar. Principalmente em casos que tenham restaurações anteriores para serem trocadas, ou paciente que chegue com uma expectativa muito alta do tratamento, é importante a gente ter esse consentimento assinado pelo paciente para que, futuramente vocês não tenham problema no consultório. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma profilaxia nesse paciente, depois de toda aquela avaliação, né? A avaliação inicial já foi feita, já definimos. Vamos realizar um clareamento caseiro supervisionado. Primeiro, eu faço uma profilaxia nesse paciente. Faça a orientação de higiene oral para que tenha
o gel clareador consiga estar em contato íntimo com a estrutura dental. Então, é importante que esse paciente higienize seus dentes antes de realizar o clareamento. Porque tem gente que acha que, como está sendo em casa, eu não preciso escovar o dente para fazer o clareamento, tá? Então, a gente precisa ensinar isso aos nossos pacientes. É importante que vocês também façam um registro fotográfico, não precisa ser com máquina profissional, mas que a gente tenha um registro inicial da cor, tanto só dos dentes, ou também com escala de cor. Isso é uma escala de cor, que esse lado bleaching é para dentes mais claros ou dentes clareados, e do A1 até o D4 é normalmente as cores das estruturas dentárias. Então, a gente faz essa seleção de cor inicial, anota qual a cor desse paciente. Normalmente, vocês conseguem ver que a gente fez 2 seleções de cor, a gente fez do central e fez do canino, porque um canino é o dente mais volumoso, normalmente é um dente mais amarelado, e pode ser um dente que demore mais a clarear. Então, a gente tendo essa anotação, a gente vai saber o quanto esse dente clareou ou se não clareou, mas é importante esse registro de cor, tá? Fazendo isso, a gente vai confeccionar a placa de clareamento individual. Então, para isso, eu preciso de uma boa moldagem. Essa moldagem pode ser feita com alginato, mas eu vou voltar ali para vocês visualizarem. Onde essa moldagem tem que ser uma moldagem com melhor definição possível das margens gengivais. Então, não adianta, a gente já teve aula lá em materiais, pegar aquele alginato que está lá de materiais odontológicos, já tem quase 2 anos, e querer levar ele para a clínica para usar nos pacientes. A gente não vai ter um bom resultado de moldagem, consequentemente, o nosso modelo não vai ficar fiel e a gente não vai ter uma placa de clareamento bem adaptada às estruturas dentárias. Depois que eu fiz a moldagem, eu vou fazer o vazamento dessa moldagem para que a gente tenha um modelo para confeccionar essa placa. Vocês conseguem ver nessa foto mais à nossa direita que a gente tem uma perfuração na região palatal. Então, é importante que depois que a gente faça o modelo, aguarde o tempo de 60 minutos e, se puder, trabalhar só no dia seguinte com esse modelo rígido, que a gente faça o desgaste dessas rebarbas que normalmente ficam depois que a gente faz o vazamento e faça uma perfuração nessa parte palatal para que a gente tenha o vácuo na hora que for realizada a confecção da placa. Vou mostrar para vocês a confecção agora. Eu não sei se alguém já viu sobre isso, mas antigamente se fazia ou se optava por fazer um reservatório. Então, eu tinha um modelo, que está aí do nosso lado esquerdo, e se fazia a aplicação ou de uma base de unha, um esmalte, ou então até de uma resina, para que aumentasse um pouco a face vestibular. E na hora que fosse confeccionar a placa de clareamento, eu ia ter um espaço entre essa placa e a estrutura dental. Consequentemente, eu precisaria de mais gel e acreditava-se que isso daria um resultado de clareamento melhor. Só que já foi feito vários trabalhos e a gente vê que não aumenta a eficácia do clareamento e ainda aumenta a ocorrência de irritação gengival porque a gente tem mais extravasamento, porque ele não está bem adaptado à estrutura, então extravasa mais para a gengiva esse gel clareador, gerando essa irritação. Então, a gente não realiza o reservatório para a confecção de placa. Isso aí também é um trabalho dizendo que não tem necessidade da gente realizar esse clareamento, esse reservatório. Então, isso aqui, na nossa esquerda, para quem não conhece, é uma plastificadora a vácuo que vai fazer a confecção dessa placa. Então, nessa área mais onde eu sinalizei e aumentei, é ali onde a gente vai posicionar o nosso modelo de gesso. E nessa parte mais superior é onde a gente vai colocar as placas de clareamento. A gente normalmente trabalha com placa EVA de 1 milímetro. Cuidado para não usarem as placas de 3 milímetros, que é para protetor bucal. E aí a placa de clareamento vai ser colocada nessa parte mais superior, que vai ter um aquecimento, e ela vai aquecendo, vai deformando, até que a gente vê o momento de prensar isso no vácuo, confeccionando a placa de clareamento, tá? Márcio, sobre o clareamento a laser eu vou falar mais pra frente, tá? Na parte de clareamento de consultório.
Vamos continuar. Então, a gente faz essa placa. Vocês conseguem ver que a gente teve o vácuo. Depois, a gente inicia o recorte mais grosseiro, tirando todo o excesso dessa placa, e a gente fica numa situação dessa. Agora, a gente precisa fazer um recorte mais refinado, onde eu vou remover tanto região palatal, lingual e vestibular. Então, eu removo o palato do paciente, porque não tem necessidade de ter placa nessa área. Removo o excesso que tenha para vestibular, em nível gengival. E vou deixar apenas de 1 a 2 milímetros da margem gengival. Não preciso recortar contornando a gengiva, eu vou recortar de forma reta, contínua, deixando esse espaço de 1 a 2 milímetros. Se ficarem essas rebarbas que aparecem na foto, a gente pode usar o nosso disco de lixa e regularizar para que não fique incomodando o paciente, tá? Com a placa de clareamento realizada, confeccionada, a gente vai para a seleção do agente clareador. Então, quais são os agentes clareadores que podemos utilizar para o clareamento caseiro supervisionado? Então, a gente tem o peróxido de hidrogênio numa porcentagem de 3 até 10%, tá? Depois, nós temos o peróxido de carbamida de 10 a 22%. Então, tem 10, 15, 16 e 22%. Ali no hidrogênio também tem 3, 6, 7, 8, 9 e 10%. Então, o peróxido de carbamida nada mais é que o peróxido de hidrogênio, composto, né, pelo peróxido de hidrogênio, mais a ureia. Então, eu vou mostrar para vocês por que a gente fala que o peróxido de carbamida ele é muito mais seguro do que o peróxido de hidrogênio. Quando eu faço a decomposição, né, desse material, o peróxido de carbamida ele vai se dividir em ureia e vai se dividir em peróxido de hidrogênio. Então, dentro de um peróxido de carbamida de 10%, eu tenho 3,6% somente de peróxido de hidrogênio. Então, se eu trabalho com peróxido de hidrogênio a 10%, olha quanto mais eu tenho de peróxido de hidrogênio nessa composição do que no peróxido de carbamida a 10%. Então, por isso que eu não posso comparar os dois géis. O peróxido de carbamida e o peróxido de hidrogênio, eles são géis diferentes em função dessa decomposição do material. Então, ele tem peróxido de hidrogênio e tem ureia. Qual vai ser o que a gente tem que pensar ali? É a função de cada um, né? Então, vamos pensar. Espera aí que tá sumindo aqui. A ureia, o que ela vai ter como importância nessa composição? Ela aumenta o pH, ela neutraliza o pH. Diferente do peróxido de hidrogênio sozinho, ele não tem a ureia na sua composição. Por isso que quando a gente fala que o peróxido de carbamida é mais seguro e é menos, não dá sensibilidade, é em função basicamente da ureia, que a ureia vai neutralizar o pH desse gel clareador. Então essa ureia ela vai ser dividida em amônia, que aumenta a permeabilidade do esmalte, faz com que esse agente clareador ele consiga ter uma maior passagem pela estrutura dental. E o dióxido de carbono, que vai auxiliar o deslocamento dessas moléculas de pigmentos. Vamos ver que quando a gente faz o clareamento no paciente, tem formação de umas bolhas. Se alguém já fez clareamento, deve ter visto isso, umas bolinhas. É o deslocamento, esse efeito borbulhante é o deslocamento das moléculas de pigmento, tá? Já o peróxido de hidrogênio, ele vai ser dividido em água e oxigênio. E o oxigênio é aquele que vai realizar o clareamento, que é através da permeabilidade que eu falei lá no início, tá? Então, aqui, de novo, só aquela ilustração. O oxigênio em contato com a estrutura dental vai fazer com que ela clareie, tá? Eu acho que ficou 2 vezes a foto, desculpa. Então, qual é o melhor agente clareador? Qual é a melhor concentração? Isso aí sempre perguntam. O que a gente tem que ter na nossa cabeça? Se a gente tem um gel clareador que ele tem bons resultados com menor sensibilidade,
por que eu vou colocar outro tipo de gel no paciente, sabe? A gente tem que ter uma consciência e também tentar reduzir a quantidade de materiais que a gente trabalha. Porque tem gente que tem no consultório todos os peróxidos de carbono, todos os peróxidos de armida, todos os peróxidos de hidrogênio, aí para cada paciente aplicar um. A gente sabe que a segurança que a gente tem que o peróxido de carbamida 10% faz com que a gente possa aplicar ele em todos os pacientes. Então, esse é um trabalho que viu que não teve diferença em relação à longevidade do clareamento quando eu usava peróxido de carbamida 10% ou peróxido de hidrogênio, peróxido de carbamida 16%. Então, se eu vejo que em relação à longevidade, que é o que a gente procura num clareamento, se eu vejo que elas são iguais, por que eu vou utilizar um gel de maior concentração que pode gerar mais sensibilidade para esse paciente? Não tem porquê. A gente tem que pensar bem nisso na hora de indicar um tratamento clareador, tá? Isso é uma revisão também que diz que diferentes concentrações de peróxido de carbamida, elas são eficazes, né? Só que o peróxido de carbamida ele vai gerar menos risco e menor sensibilidade ao paciente, como eu já tinha falado para vocês. Então, voltando, eu fiz a placa de clareamento, vou definir o gel clareador para utilizar no tratamento caseiro, que só pode ser peróxido de hidrogênio entre 3 a 10 ou peróxido de carbamida de 10 a 22, tá? E aí eu vou ensinar esse paciente as instruções para a realização do clareamento caseiro. Isso é um grande erro também dos dentistas. Eles entregam simplesmente a placa para o paciente e falam, agora você aplica o gel e daqui a um mês a gente volta a se ver. O paciente não sabe onde aplica, não sabe a quantidade, não sabe como se coloca, como se remove essa placa. Então a gente tem que explicar isso tudo para o paciente. Primeiro, vai ensinar, vai falar para ele que ele precisa higienizar esse dente antes de fazer a colocação dessa placa. Depois, ele vai aplicar o gel. O gel deve ser aplicado como? A gente vai mostrar para o paciente onde é a frente dos dentes. A gente não vai falar vestibular, porque o paciente não vai entender. Então, você vai falar assim, você vai aplicar na frente dos seus dentes. Então, vai mostrar dentro da placa, você vai mostrar qual é a frente e vai falar que ele tem que colocar apenas uma gota naquela face, no meio da face. Não tem necessidade de você encher a face dessa placa. Por quê? Porque sim, você vai acabar gerando irritação gengival. Por isso que é um grande erro. Eu não preciso. Tem vários trabalhos que já mostraram, se você usa 0,5, 1, a quantidade de gel não tem diferença no resultado. Tem diferença aonde? Sensibilidade e irritação gengival, tá? Depois dele ter colocado uma gota na frente de cada dente, então na face vestibular, na parte interna dessa placa, ele vai posicionar essa placa e vai ficar com essa placa. O que a gente vai orientar a esse paciente? Que ele não pode fazer ingestão de nada nesse momento. Então, quando ele estiver utilizando a placa, ele não vai fazer ingestão nem de nenhum líquido e nem de nenhum alimento. O uso vai ser diário, de 1 a 2 horas por dia. Então, lembra lá no início que eu falei para vocês que quando se iniciou o clareamento, lá em 1989, dizia-se que o clareamento tinha que ser caseiro e noturno? É porque acreditava-se que o dente precisava ficar mais tempo em contato com a estrutura dental. Em relação o gel em contato com a estrutura dental. E não tem necessidade, tá? Então, isso aqui é um trabalho que mostra a degradação desse gel em relação ao tempo. Então, a gente vê que ali, 2 horas, a gente já teve metade da degradação do gel do peróxido de carbamida. A partir disso, a gente só vai perdendo gel. E o gel só vai ficando aquela parte que não tem mais efeito, que vai gerar só o quê? Sensibilidade no paciente. Então, por isso que a gente não recomenda mais o uso acima de 2 horas do gel de clareamento caseiro supervisionado, tá? Então, ali, ó, quando eu tenho menor período em contato com a estrutura dental, eu tenho menor sensibilidade. Isso aqui é um trabalho que mostra ali, ó, se a gente olhar cada coluna, tá? A primeira coluna dos 15 minutos, a gente vê que praticamente 93% dos pacientes não tiveram nenhum tipo de sensibilidade. Com 30 minutos, ficou a mesma situação. Com 1 hora, já 13% começaram a ter uma leve sensibilidade.
Quando eu tenho 8 horas do gel, peróxido de carramida, em contato com a estrutura dental, eu já passo a ter mais a metade do grupo, quase metade desse grupo, com uma leve sensibilidade, uma moderada, e tem pacientes que chegam até a ter uma sensibilidade considerável a severa. Então, não tem por que a gente fazer o uso por mais de 2 horas, tá? E explicar isso. Se você tem um embasamento científico para o teu paciente, ele vai entender e ele não vai realizar acima do tempo permitido. Depois disso, desse tempo de 1 a 2 horas que esse paciente ficou com a placa em boca, ele vai fazer a remoção dessa placa, vai limpar, higienizar essa placa, porque ele tem que remover, porque vai ter saliva junto com esse gel. Ele vai lavar, secar e vai guardar na caixinha que você entregou para ele. Em relação aos dentes, ele não precisa fazer nenhum tipo de escovação após a remoção da placa. Lembra que ele fez a escovação antes de colocar o gel clareador. Depois, ele não precisa. Ele pode simplesmente só enxaguar a boca, se ele está sentindo algum gosto ruim. E depois de 40 minutos que já teve a reidratação da estrutura dental, ele pode voltar a escovar o dente caso ele se sinta incomodado, tá? Então, em relação à restrição alimentar, todo mundo já deve ter escutado alguma história de que não fez clareamento ou nunca nem tentou porque não podia deixar de comer certas... Tinha que deixar de comer certas coisas, deixar de beber vinho, café ou qualquer outro tipo de líquido que tenha corante. Então, por que as pessoas faziam esse tipo de restrição? Porque antigamente, os trabalhos que eram feitos, eles eram realizados... Pessoal, só quem tiver com o áudio aberto, desliga, por favor. Eles eram realizados, os trabalhos assim, por exemplo, teve um trabalho que ele fez de forma laboratorial, então não foi feito com o paciente, e ele simulava uma situação que o café ficava em contato com a estrutura dental durante 10 minutos. E não é isso que acontece. Ninguém fica com o café parado dentro da boca durante 10 minutos. Você pode até ficar tomando café durante 10 minutos, mas o tempo que o café passa pela sua estrutura dental é muito rápido. Então, essa restrição alimentar que se falava muito, que deveria fazer uma dieta branca, não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas que o paciente não podia ter nenhum tipo de corante na sua alimentação durante o clareamento, ela caiu por terra, tá? Então, é embasado cientificamente, a gente não precisa restringir o paciente ao uso de nenhum tipo de corante. Então, a gente tem vários trabalhos que falam em relação a isso. Eles falam também do que pode acontecer em relação à estrutura dental, mas não tem por que a gente fazer essa restrição alimentar. Até uma professora que trabalhava com a gente, ela saiu, mas ela é da nossa área. Ela fez um trabalho agora em 2018, que foi a tese dela, que citava sobre isso, que fez um trabalho clínico com um paciente utilizando suco de uva integral e não teve diferença em relação ao resultado final, em relação à longevidade. Então, não tem por que a gente restringir o paciente de um tratamento em função da alimentação, sendo que essa alimentação não interfere no resultado final, tá? Então, não restringam o paciente de vocês. Então, depois que o paciente saiu do teu consultório, você confiou a ele a realização do clareamento caseiro, esse paciente vai retornar após 3 dias. Por que logo 3 dias? Porque são os primeiros dias do paciente, principalmente aqueles que nunca fizeram clareamento. Para ver se ele teve algum tipo de irritação gengival, para ver se está conseguindo fazer, porque às vezes o paciente ali no teu consultório, você faz a explicação, ele faz contigo, mas chegando em casa esse paciente não consegue realizar, não consegue fazer a aplicação de forma correta. Então, esse retorno é para que a gente entenda se está acontecendo de forma correta ou não esse clareamento. E assim, com esse retorno, eu posso ter alguns feedbacks do paciente, como se ele está sentindo alguma coisa em relação à sensibilidade, se ele está tendo algum tipo de irritação gengival, ou alguma irritação gástrica, ou até alguma alergia, porque às vezes o paciente nunca fez e pode ter alergia ao gel clareador. Então, quando a gente fala ali de sensibilidade, ou então da irritação gengival ou da irritação gástrica, significa que a gente tem que pensar o que pode estar acontecendo.
A sensibilidade dental pode ser porque esse paciente tem algumas lesões cervicais e a gente não tenha visto de forma correta na avaliação, ou então esse paciente ele é sensível mesmo e eu preciso fazer, indicar para esse paciente o uso de algum dessensibilizante. Em relação à irritação gengival, se ele está tendo irritação, significa que ele está colocando gel demais na moldeira, porque se ele coloca uma gota no meio da face vestibular, não tem como ele ter uma irritação gengival. Agora, se ele preenche toda a face vestibular, vai gerar sim uma irritação. E se ele usa de forma muito grande, ele vai ter uma irritação gástrica. Por quê? Porque esse gel vai extravasar pela moldeira, ele vai deglutir esse gel e pode estar gerando uma irritação. Tá? Então, a gente faz isso nessa consulta de retorno para verificar. Por isso que eu falo que é caseiro supervisionado. A gente vai avaliando o paciente em relação aos problemas que podem estar acontecendo ou se está correndo tudo bem em relação ao clareamento. Então, esse é um trabalho antigo, mas de 55% a 75% relatavam sensibilidade com o uso de peróxido de hidrogênio em relação ao clareamento caseiro supervisionado. Por isso que agora a indicação é para você sempre usar o peróxido de carbamida. Não tem por que você utilizar outro tipo de gel, sendo que ele é tão seguro em relação à sensibilidade. E aí, quando o paciente tem sensibilidade, como é que a gente vai evitar essa sensibilidade? Através do uso de dessensibilizantes, que são materiais que a gente pode utilizar para estar bloqueando essa passagem de fluidos, né, na estrutura dental. Por exemplo, o fluoreto de sódio. Se eu uso o fluoreto de sódio, ele vai obliterar o canalículo dentinário, então ele vai gerar uma barreira, diminuindo a sensibilidade desse gel clareador. Ou usar o nitrato de potássio, que ele vai trabalhar lá a nível neural, ele despolariza os neurônios, então ele faz com que não tenha o receptor para a sensibilidade, né? A condução nervosa ela não acontece. Ou selando cavidades, lembra que eu falei? Se tem cavidade aberta, vai ter sensibilidade, então eu faço o selamento dessas cavidades. Se eu faço um recorte errado dessa placa, também pode dar sensibilidade. Excesso de gel, já citei anteriormente. E caso aconteça, o que a gente pode fazer? Primeiramente, pedir para o paciente ficar faz um dia, intercala 2 dias e ver se vai cessar essa sensibilidade. Se o paciente relatar, não, diminuiu, não estou sentindo mais, ele vai fazer um clareamento mais longo, vai durar mais tempo, mas ele vai fazer com esses intervalos para diminuir a sensibilidade dele. Caso o paciente diga que, não, ainda estou sentindo, vamos diminuir o tempo, vamos reduzir de 2 horas, ele cai para 1 hora, até 45 minutos, tá? Para que a gente evite ter sensibilidade. Por que muita gente não volta para a realização, não termina o tratamento? Porque tem sensibilidade e não acredita mais naquele tratamento. Então, a gente tem que tentar de todas as formas fazer com que esse paciente se sinta seguro com o tratamento proposto, tá? E aí, depois desses 3 dias que a gente fez essa avaliação, o paciente vai retornar semanalmente para a gente verificar. Normalmente, o tratamento caseiro supervisionado demora de 2 a 6 semanas. Então, vai depender muito da resposta da estrutura dental. E aí, é uma situação clínica, onde o paciente chegou para a gente fazer um clareamento. E depois de 3 semanas com peróxido de carbamida, a gente teve esse resultado final, tá? Então, com 3 semanas é possível, sim, a gente ter um resultado satisfatório em relação ao clareamento caseiro supervisionado. Nesse caso, era aquela situação super favorável, que é a etiologia em relação à alteração fisiológica do escurecimento dental, né? Alteração fisiológica da estrutura dental. Então, a gente tem um resultado mais favorável no clareamento, tá? Então, quais são as vantagens em relação aos demais clareamentos? A técnica, que é mais simples, só que você depende da colaboração do paciente. O tempo de consultório, que é reduzido. Então, quando a gente tem um consultório, a gente sabe que o tempo de cadeira, ele custa muito. Então, esse tempo de consultório é menor. Consequentemente, se ele fica menos tempo no teu consultório, o custo desse tratamento se torna menor também. E ele é mais seguro porque a gente usa um gel de menor concentração,
que é o gel que a gente tem de maior segurança, tá? Quais são as desvantagens do clareamento caseiro? O uso da placa, que você depende completamente do paciente. Se ele não fizer o uso, se ele esquecer de utilizar, ele não vai ter resultado. Então, ele vai voltar e vai falar, não clareou. Mas você usou? Ah, usava uma vez por semana. Então, o resultado nunca vai ser satisfatório, tá? Então, você depende da colaboração do paciente e os efeitos adversos que todo clareamento pode ter em relação à sensibilidade ou essas irritações que eu citei anteriormente. E o tempo que vai ser maior em relação ao de consultório. Agora a gente vai para o clareamento de consultório. Então, a gente viu todo o caseiro, como é que a gente confecciona, como a gente vai instruir esse paciente, o gel que eu seleciono e como ele faz a aplicação e os possíveis problemas que podem ter e como contorná-los. Agora a gente vai para o clareamento de consultório, onde eu vou fazer a aplicação de um gel que vai ter maior concentração, como o peróxido de carbamida 37% ou o peróxido de hidrogênio, que vai variar até 40%, tá? Quando que a gente vai indicar? Quando o paciente é aquele que quer um resultado rápido, resultado mais imediato. Então, essa é a maior indicação desse tratamento. O tempo, esse aqui é um trabalho... Peraí. Um minuto só. Esse aqui é um trabalho que comparou o tempo de trabalho para alcançar a satisfação do paciente. Ele variou de 4 a 6 semanas, independente da técnica de clareamento. Então, aqui ele verificou as duas técnicas. E pelas duas técnicas, ele viu que ele precisava o mesmo tempo. Por quê? Vocês vão ver que eu vou explicar para vocês que esses géis eles têm maior concentração, então eu não posso fazer o uso diário deles, só o peróxido de carbamida, mas eu vou explicar. Então, eu às vezes tenho que usar de 3 a 4 semanas, ou até 5 semanas. E aí, às vezes, ele fica com o mesmo tempo em relação ao clareamento caseiro, tá? Indicações. Pacientes intolerantes ao uso da moldeira, tem gente que tem ânsia de vômito, tem gente que não consegue, pelo tempo, não usa, fala que incomoda, então eles são intolerantes. Pacientes que precisam de resultados mais rápidos. Em casos de dentes isolados, por exemplo, eu tenho só um dente que eu quero primeiro ver qual é a resposta daquele dente em relação ao clareamento. Então, eu posso isolar os dentes ao lado, né? E não fazer o clareamento. E fazer apenas o clareamento em um único dente. E dentes manchados por tetraciclina, mas aí eu coloco uma atenção ali. Por quê? Pacientes que tenham tetraciclina são pacientes que vão precisar de um tratamento muito mais longo do que o normal, tá? Então, normalmente, esse paciente já chega meio desanimado, porque ele sabe que o resultado é mais difícil, demora mais tempo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma sessão ou 2 sessões de clareamento de consultório para dar aquele start, para aumentar a vontade do paciente, né? E dar um ânimo no tratamento. E depois associar com o tratamento caseiro, com peróxido de carbamida 10%, podendo chegar até 6 meses de uso desse gel, tá? Porque como é um manchamento intrínseco generalizado, a gente precisa de tempo daquela estrutura para ver se ela vai clarear ou não. Então, às vezes, esse manchamento por tetraciclina, ele demora muito tempo. Mas a gente pode fazer só para dar esse start com o clareamento de consultório. Você não vai fazer 6 meses de consultório, tá? É só 1 ou 2 sessões e depois o clareamento caseiro. O que a gente tem que ter cuidado. Se eu estou usando gel de consultório, significa que eu estou usando géis com maior concentração. Maior concentração pode gerar o quê? Mais sensibilidade dental. Então, cuidado em relação a esses géis, tá? Essa técnica. Quando o paciente, ele já te relata que ele fez um clareamento prévio e teve uma sensibilidade, a gente pode fazer o uso de dessensibilizante no consultório, fazer a aplicação desse dessensibilizante no paciente durante 10 minutos antes da aplicação do gel. Então, eu aplico em toda a estrutura dental, aguardo 10 minutos, faço a remoção e depois eu inicio o tratamento de consultório.
Aqui são os trabalhos que mostram que o uso de gel de dessensibilizante antes de clareamento de consultório não afeta a eficácia do clareamento, porque tinha gente que acreditava que quando você fazia o uso de dessensibilizantes previamente ao clareamento, você tinha um resultado menor em relação à eficácia do clareamento, mas isso não é verdade, tá? Então, ele não afeta a eficácia do clareamento, ele só reduz a sensibilidade dental, que é o que a gente quer. Além disso, tinham pacientes que também, ou dentistas, que prescreviam o uso de ibuprofeno, tá? Então, ele não é capaz de evitar a sensibilidade, ele reduz a intensidade, mas ele continua tendo sensibilidade dental, tá bom? O Márcio está fazendo uma pergunta: no clareamento de consultório, posso... Esse chat fica sumindo para mim. Posso aplicar flúor gel de 5 ou 10 minutos antes e após o clareamento para diminuir a sensibilidade? Normalmente você só aplica antes, não tem necessidade de aplicar depois, tá? Se você faz a aplicação inicialmente com esses materiais que eu falei, o nitrato de potássio ou fluoreto de sódio, a gente tem uma redução da sensibilidade e não tem necessidade de aplicar depois, tá? Mas, claro, se o paciente, durante o tratamento, você está lá, aplicou o gel e ele está sentindo, eu vou remover, mesmo que não tenha dado o tempo de aplicação do gel, eu removo esse gel e faço a aplicação de dessensibilizante, tá? Diferente do clareamento caseiro, o de consultório, eu estou trabalhando com gel de maior concentração. Então, eu tenho que ter cuidados na aplicação desse gel. Então, eu tenho que proteger o paciente utilizando óculos de proteção, vou realizar um isolamento, que vai ser através dos afastadores do tipo Spandex ou afastador Spandex, é esse aqui do nosso lado direito. E esse maiorzinho mais aberto é o afastador para clareamento. Ele é específico para o clareamento porque ele vai segurar a língua do paciente. Então, aqui, ó, nessa foto vocês conseguem ver que ele tem um material interpondo ali as arcadas dentárias, fazendo com que o paciente não coloque a língua, porque o paciente, quando está fazendo clareamento, ele normalmente fica procurando com a língua alguma coisa, né? E nessa procura, ele pode encostar a sua língua no gel clareador e queimar a língua. Então, depois que a gente faz o isolamento através desse afastador, né? A gente vai fazer a proteção gengival. Então, alguém me perguntou lá na frente que se o gel caseiro também dava irritação igual na gengiva, igual o de consultório. O que a gente tem que ter cuidado? Se a gente não faz uma boa proteção gengival, vai ter irritação gengival, porque esse gel é muito mais potente do que os outros. Então, essa proteção gengival é através de uma barreira gengival, que ela é a base de resina, tá? Eu vou aplicar contornando a margem gengival desse paciente e eu não posso só olhar por vestibular. Eu vou, depois que eu aplicar, eu vou pegar um espelhinho e vou olhar pela incisal. Vocês conseguem ver ali espaços da gengiva que não foram cobertos pela essa proteção? Então, nessas áreas que se eu olho só pela vestibular, parece que está tudo ok. Quando eu vejo pela incisal, eu vejo que está faltando. Eu vou lá e preencho, porque ali o gel vai extravasar e vai queimar e vai gerar uma irritação gengival nesse paciente, tá? Então, é importantíssimo, depois que eu apliquei essa barreira gengival, ela é fotoativável, então eu vou aplicando e vou polimerizando. Aplicando e vou polimerizando. Finalizei a aplicação, pego o espelho, olho pela incisal. Onde tiver, tiver que colocar mais, eu faço um reparo, só acrescento mais e fotoativo novamente. Para que fique bem vedado dessa forma e que a gente não tenha nenhuma intercorrência durante o tratamento. Porque às vezes o paciente começa a dizer, tá queimando, e quando a gente tira essa barreira gengival, ela tinha um espaço, a gengiva está toda esbranquiçada. O que aconteceu? Você queimou a gengiva desse paciente. Aí, quando isso acontece, a gente tem que pegar um neutralizante e ficar aplicando ali para poder melhorar a situação gengival desse paciente. Então, os agentes clareadores, como eu citei no início, é o peróxido de hidrogênio de alta concentração e o peróxido de carbamida 37%. Então, vamos lá. O peróxido de hidrogênio, a gente tem várias marcas comerciais, tá? Normalmente, eles vêm em frascos separados que você tem que misturar no momento de fazer a aplicação.
Então, essa marca, por exemplo, ele vem os 2 frascos e vem o neutralizante, que é quando acontece de ter algum tipo de queimação ou irritação gengival. A gente faz essa mistura, aplica no paciente, ali tem até excesso demais, tá, de gel. A gente consegue ver que não tem por que eu levar gel até o contorno da gengiva, não tem porquê, porque se esse gel é por permeabilidade, ele vai permear por toda a estrutura dental. Então, às vezes, é até mais seguro eu não levar até aquela cervical, essa foto é mais antiga. Qual vai ser o protocolo em relação à aplicação? Esse gel, esse especificamente dessa marca, vocês vão ver que é da FGN, esse vermelhinho, vocês têm que fazer a aplicação de 3 aplicações de 15 minutos. Por que eu não posso deixar os 45 minutos de uma vez só? Porque esse gel é muito ácido e ele vai gerar muita sensibilidade no paciente. Então, eu preciso remover esse gel, limpo tudo e depois eu reinicio a aplicação. Tudo no mesmo dia, tá? Aqui, nesse gel, a aplicação, esse tipo de gel, a aplicação é semanal. Então, como eu falei, qual a diferença para o clareamento caseiro e de consultório? É que o de consultório eu tenho que fazer de forma semanalmente quando eu utilizo peróxido de hidrogênio, tá? Diferente do caseiro, normalmente o caseiro a gente faz diariamente. Outras marcas comerciais de peróxido de hidrogênio, que vem em 2 seringas separadas e a gente tem que fazer a mistura, tá? E faz a aplicação. Tem esses que vem nessa seringa de automistura, você tem que ter essa ponta misturadora e vai apertando, e esse gel os 2, né? Tem o verdinho e o transparente, eles vão se misturando e você faz a aplicação na estrutura dental. Então, a gente tem várias marcas. Você aplica na face vestibular. Vocês conseguem ver as bolhas que eu falei lá no início, que é relacionado ao gás carbônico? Ele vai fazer essas bolhas para que a gente tenha aquele movimento borbulhante, para que tenha a movimentação dos pigmentos, tá? Já para esses tipos de géis que eu mostrei agora, diferente daquele vermelho, tá? O tempo de aplicação é 45 minutos contínuos. Então, o único que vocês vão ver, é sempre importante a gente ler a bula do gel clareador, embasado cientificamente, claro, mas aquele gel é o único que pede para você tirar e fazer reaplicá-lo, e esses outros você pode fazer 45 minutos de forma contínua. Também a aplicação deve ser de forma semanal, tá? Isso aqui é um trabalho que fala que o clareamento de consultório no intervalo de 2 dias não aumentou o risco e a sensibilidade, não aumentou o risco e a intensidade da sensibilidade dental. Então, o paciente ele tem sensibilidade quando faz esse tipo de clareamento. Então, a gente tem que tentar reduzir isso, tá? Sobre a pergunta que tinham feito lá no início sobre laser e LED, né? Então, a gente sabe que muitos consultórios ainda trabalham utilizando algum tipo de luz para dizer que o tratamento é mais eficaz. Só para vocês terem uma ideia, tem gente que faz propagandas utilizando o próprio fotopolimerizador, tá? Que não tem uma luz que não vai ter reação nenhuma com esse gel clareador, só para vender mais e fazer com que você aumente o preço do seu trabalho. Então, cuidado com isso. Não faça esse tipo de propaganda, porque ela é péssima e os pacientes já estão ficando mais cientes em relação ao laser e o LED, tá? Então, essa luz, se for o laser ou se for o LED, normalmente, ele aumenta a reatividade para que ocorra essa reação, tá? Então, ele deixa as partículas mais energizadas para que tenha essa troca, essa penetração mais rápida. Isso acontece. Só que a luz, essa luz que vai ser incidida, isso era para os géis de antigamente. Os géis de agora, eles não precisam mais eles não têm mais essa necessidade de reatividade. Eles já são feitos para que você não utilize nenhum tipo de laser, nenhum tipo de luz.
Então, a reatividade já acontece. E dependendo do laser OLED que você usa, ele ainda vai gerar um aquecimento na estrutura dental. Então, pensa, um gel de consultório que já gera sensibilidade, você associando com um laser ou um LED que pode ter um aumento da temperatura daquela estrutura dental, a sensibilidade a esse tipo de tratamento, ela pode ser muito maior. Então, quando a gente fala laser e LED para clareamento é necessário? Não, não é necessário. Então, alguns mitos que a gente está quebrando. Relação à alimentação. A alimentação não tem que ser dieta branca, o paciente não tem que ter restrição alimentar e não precisa, não tem necessidade nenhuma de fazer uso de laser ou LED para tratamento clareador. Apenas o uso do gel clareador indicado de forma correta vai ter um resultado satisfatório para o tratamento, tá? Aí é um trabalho que também verificou isso, que diz que essa fonte luminosa no clareamento não melhora o desempenho clareador. Então, não tem por que a gente fazer o uso de fontes luminosas quando está se realizando clareamento de consultório, qualquer tipo de clareamento, tá? Isso aqui é um outro trabalho também, que nenhum tipo de luz em consultório... desculpa, eu não consigo. Nenhum tipo de clareamento em consultório ativado por luz, tá? Foi superior ao clareamento em consultório sem luz. Então, não tem porquê. Acho que isso ficou bem claro na nossa cabeça. Para que a gente não utilize, porque essa reatividade, os géis, ele já vem com essa taxa boa de reatividade. Então, eu não preciso de luz nenhuma que aumente essa reatividade, tá? O Márcio perguntou aqui, qual clareamento mais indicado para clarear dentes escurecidos por tratamento de canal? Isso é a aula de dentes não vitais, da semana que vem, tá? Então, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque vocês vão ter uma aula na semana que vem só sobre isso. A gente vai ver quais são os géis, qual a concentração e como é que se faz esse clareamento. É bem diferente do que esses que a gente está explicando agora, tá? Então, aqui uma situação, o paciente realizou o clareamento, né? Aqui foram 4 sessões de peróxido de hidrogênio a 35%. Então, o inicial e o caso final. Então, como eu falei, a gente tem um peróxido de hidrogênio a 35% a 40%, que foi o que eu citei agora, foi o que a gente falou até agora. E aí eu vou explicar para vocês o peróxido de carlamida a 37%, que vai modificar em relação ao protocolo, em relação ao tempo que a gente vai fazer. Então, esse peróxido de carlamida é 37%. Aqui tem um videozinho para que a gente veja a aplicação. Peraí que não rodou. Então, o clareamento de consultório. O que vocês estão vendo de diferente em relação ao outro? Vocês estão vendo que eu não utilizei a barreira gengival. Então, assim, isso foi um trabalho que foi feito numa faculdade, com alunos de doutorado, onde a gente quis seguir as recomendações do fabricante. O fabricante indica que não precisa fazer a utilização da barreira gengival. Mas, por segurança, é importante que a gente trabalhe de forma de consultório, colocando a barreira gengival e aplique esse gel. Então, o gel é aplicado em toda a face vestibular. E aí que muda em relação aos outros. Como ele tem uma característica de ser menos agressivo do que os demais, do que os outros, o protocolo de tempo de aplicação é de 45 minutos a 1 hora por sessão, sendo que eu posso fazer sessões no mesmo dia. Eu posso fazer de 6 a 10 sessões no mesmo dia. Então, se o paciente, por exemplo, consegue ficar 6 horas no seu consultório, eu posso aplicar 45 minutos, descanso 15. Aplico 45 minutos, descanso 15. Por quê? Esse gel, ele é mais básico, ele tem essa capacidade. Porque ele tem o quê? Ele é peróxido de carlamida. Se dissociando em quê? Em ureia, que eu falei lá no início. Ureia faz o quê? Deixa o meio mais básico. Então, ele diminui a sensibilidade ao tratamento clareador. Então, clareamento de consultório, eu posso seguir 2 vertentes, usando peróxido de hidrogênio ou peróxido de carlamida. Hidrogênio, aplicação semanal. Peróxido de carlamida, aplicação, se eu quiser, de forma diária ou até na mesma sessão.
Então, aqui é essa paciente que fez a aplicação do peróxido de carramida 37%. Depois, a gente fez 3 dias seguidos, 2 sessões de 45 minutos por dia. Então, ao total, ela fez 6 sessões, né, de clareamento de consultório. E a gente teve um resultado bem satisfatório em relação ao clareamento para esta paciente. Então, aqui é mais um trabalho. Então, tudo que a gente está falando é embasado cientificamente, tá? É um trabalho que é muito importante e relevante em relação ao uso de peróxido de hidrogênio. Esses géis estão vendidos, eles são estudados, eles têm a sua resposta em relação à longevidade de tratamento. Só que o peróxido de hidrogênio, ele é agressivo. E tem esse trabalho que mostra que a aplicação desse gel durante 45 minutos gerou danos pulpares irreversíveis aos incisivos inferiores. Então, ele acabou gerando um tratamento de canal para esses dentes inferiores, uma reação pulpar irreversível, porque a estrutura dental, os inferiores, eles têm menor quantidade de esmalte e dentina, então a perfusão, a permeabilidade desse gel, ele chega muito mais rápido ao tecido pulpar. Então, assim, se a gente quer segurança, a gente pode realizar o peróxido de hidrogênio, mas cuidado na aplicação desse gel. Se o paciente tem mais paciência, se o paciente aguenta a gente ficar mais tempo no consultório, realiza com peróxido de carramida. Ou então, verifica bem a etiologia desse manchamento, vê se o paciente não pode fazer a realização de um clareamento caseiro, para que a gente não tenha problemas em relação ao clareamento como esses relatados nesse trabalho, tá? Quais são as vantagens? Você tem uma supervisão direta do clareamento, então você está ali o tempo inteiro com o seu paciente, supervisionando ele. O tempo e o resultado, então o tempo é menor, teoricamente, então você vai ter um resultado mais rápido. E quais são as desvantagens? Você vai utilizar um gel que vai precisar ser aplicado na cadeira, então o tempo clínico, o tempo de cadeira no consultório vai ser maior. Por isso que o custo desse tratamento é maior, tá? E ele pode gerar, sim, maior sensibilidade dental aos pacientes. E, por fim, a última técnica que eu tenho para explicar para vocês é o clareamento associado, que é bem básico. O que a gente associa? As duas técnicas. O paciente realiza de 1 a 2 sessões de consultório e finaliza com o tratamento em casa, o caseiro supervisionado, durante, às vezes, 14, 20 dias, tá? Então, a gente associa essas duas técnicas para que tenha longevidade desse tratamento e que a gente também não perca muito tempo, tanto no consultório, e o paciente não precisa ficar tanto tempo clareando em casa, tá? Então, a gente faz a associação dessas duas técnicas. Então, eu comentei lá com vocês no início que se o paciente tem a necessidade de restaurar esses dentes após o clareamento, eu tenho que ter um cuidado, tá? O clareamento, ele é feito com o quê? Com géis clareadores, que tem na sua composição oxigênio, correto? O que vocês aprenderam nas aulas todas que vocês tiveram de resina, de técnicas restauradoras, que quando a gente faz a técnica restauradora, quando eu finalizo a restauração, eu faço a aplicação de uma camada de um gel hidrossolúvel. Vocês ouviram isso, né? Esse gel hidrossolúvel é aplicado, eu finalizei a última camada de resina composta, fiz a fotoativação, aplico esse gel hidrossolúvel e fotoativo novamente. Por que eu faço essa aplicação de gel e fotoativo novamente? Porque essa última camada, em contato com o oxigênio, ela não é completamente polimerizada. Então, o que? O oxigênio interfere na polimerização. Isso lá nas resinas que nem fizeram clareamento. Em casos desse, que o paciente realizou o clareamento, aonde está o oxigênio? Na estrutura dental. Então, essa degradação do oxigênio presente na estrutura dental, ela vai demorar, ela vai cessar, ela vai se perder de 7 a 14 dias após a finalização do tratamento clareador. Então, eu não posso imediatamente restaurar essas estruturas dentais. O paciente terminou o clareamento ontem, veio hoje no meu consultório para eu avaliar e eu já vou restaurar. O que vai acontecer? Essa resina composta ela não vai polimerizar de forma efetiva
e ela vai ter um manchamento, ela vai ter uma degradação, e eu vou ter um resultado em relação à longevidade péssimo dessa resina composta. Então, quando que eu vou restaurar um dente que precisa ser restaurado? De 7 a 14 dias depois de finalizado o tratamento clareador, tá? Então, quando tem essas manchas, a gente faz... Desculpa, passou muito rápido. A gente faz a remoção. Ali aquela mancha ela era profunda, então não adiantava eu realizar a microabrasão. A gente faz a remoção dessa mancha, faz a aplicação do ácido fosfórico, adesivo, a aplicação das resinas compostas, e a gente tem a remoção daquela mancha que incomodava o paciente, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou parar de compartilhar. Então, assim, em relação ao clareamento, era isso que eu tinha para falar para vocês. Foram quase 2 horas de aula, é bem extenso mesmo, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação ao clareamento para dentes vitais? Vocês entenderam as indicações? O que é importante para que a gente tenha melhor resultado? Então, lembra sempre que a etiologia do manchamento é o que vai definir o teu resultado. Se eu não sei qual é a etiologia e passo um clareamento para o paciente, pode ser que esse dente não clareie e que a gente não tenha resultado nenhum satisfatório, tá? Após a realização do clareamento, é preciso fazer polimento? Não, não precisa. Eu fiz o clareamento, o dente vai ter o quê? Uma reidratação, porque toda vez que eu fico com a boca aberta, se vocês ficarem com a boca aberta há muito tempo, vocês vão ficar com a boca seca. O dente, a mesma coisa, o dente fica seco porque ele está desidratado, ele está perdendo a saliva. A partir do momento que eu finalizo o clareamento, eu vou aguardar, o paciente vai aguardar de 30 a 40 minutos, vai ter uma reidratação daquela estrutura dental e ele não vai sentir mais nenhuma sensação de dente poroso, que às vezes ele sente, mas é por causa da desidratação, tá? Isso acontece quando a gente faz restauração, por exemplo, também. Eu isolei o paciente, fiquei com ele fazendo a restauração anterior, a gente teve uma desidratação, o dente vai ficar mais branco, opaco, às vezes se sentindo mais poroso, e depois de 1 hora isso já cessou. Então não tem por que a gente fazer polimento após clareamento, tá? O que eu preciso fazer polimento é após a microabrasão, onde a gente vai abrasionar a superfície vestibular e aí sim eu preciso dar polimento naquela estrutura dental, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Se alguém quiser ligar o áudio e perguntar. Não achei lugares corretos. Não? Então, a aula vai ser gravada, tá? Se foi gravada, tá? Eu vou disponibilizar para vocês. Pode perguntar, Kézia, pode perguntar. Se quiser, pode ligar o áudio, tá? Se não quiser escrever. Estamos aqui para ajudá-los. Kézia, rápido, temos 1 minuto. Se não vai cair, não tem problema. Caindo, a gente volta novamente, tá? Já deram mais 40 minutos. Caso seja 2 sessões de 2 horas, eu posso realizar 2 horas de clareamento, você está falando clareamento de consultório, né? Se for o peróxido de carlamida, ele não vai clarear, por isso que eu preciso 6 sessões ali, de 5 a 6 sessões. Então, você precisa sim fazer clareamento associado. Você pode fazer 2 horas de clareamento de consultório com peróxido de carlamida, sendo que faz 1 hora, 45 minutos para e depois eu faço a aplicação de novo e depois o paciente termina com caseiro. Ou então ele vai fazer com peróxido de hidrogênio 1 dia, volta daqui a 1 semana, faz mais uma sessão de 45 minutos e depois ele finaliza em casa, tá? Isso é o associado, eu fazer uma parte do caseiro e uma parte do consultório. Qual o tempo indicado para realizar outro clareamento? Os trabalhos mostram que você deve esperar no mínimo 2 anos, tá? Porque normalmente a estrutura dental ela não regride a cor inicial. Então, por exemplo, se eu começo hoje um clareamento, eu tenho uma cor X, o meu dente vai clarear até o X mais 3. Daqui a 2 anos, meu dente vai voltar a X mais 1, mas ele não vai voltar aquele X inicial, aquela cor mais escurecida, tá? Então, não...